Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu irei atender mais um pedido dos inscritos e trarei mais um Fiagro aqui no canal. Desta vez vamos falar sobre o FGAA11. Como o próprio ticker já sugere, é um Fiagro da FG/Gestora de Recursos, né? Um Fiagro que estreou na bolsa em 2022, ou seja, já temos aí cerca de 4 anos, pouquinho mais que isso, que o fundo é negociado na nossa B3. Neste vídeo nós vamos falar, claro, sobre os pontos positivos, os pontos negativos, né, do Fiagro. E claro, vamos falar também sobre os riscos, tá? Inclusive tem um ponto de atenção aqui, que eu acredito que todo cotista de FGAA11 precisa acompanhar, tá? Vamos citar este ponto de atenção aqui neste vídeo também. Se vale a pena ou não colocar cotas deste Fiagro na carteira, tá? Mas antes de entrarmos no detalhe do vídeo, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal continuar trazendo conteúdos semanais aqui no YouTube. Lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos, trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Sem mais converseiro, bora ver que Fiagro é esse, se vale a pena ter em carteira. Bom, primeiro vamos começar pelo item que mais chama a atenção da galera, que é o dividendo, né? Claro, se você está investindo no fundo imobiliário, você vai focar no dividendo, mas não pode deixar de dar atenção para os demais indicadores, tá? Dividendo isoladamente pode ser um risco muito grande aí para a sua carteira, tá? Então, a análise precisa ser completa. Mas vamos começar aqui pelo dividendo. O fundo, ele distribui um dividendo bacana, tá? Como eu citei, 11 centavos por cota, né? Recorrentemente o fundo vem pagando 11 centavos, vem mantendo esse dividendo, o que equivale a cerca de 1,16% ao mês sobre a cota patrimonial do fundo, tá? Uma rentabilidade equivalente a cerca de 140% do CDI, considerando a isenção de IR, tá? Um ponto positivo que eu já enxerguei de cara neste fundo aqui é que o fundo ele mantém uma reserva de lucros que continua forte, tá? Cerca de 12 centavos por cota o fundo possui em reserva. Isso ajuda o fundo a sustentar os rendimentos futuros, mesmo em períodos de resultados fracos, tá? Então o fundo mantendo essa reserva, se em algum momento algum credor, né, desgramar com um dos CRAs, né, o fundo ele consegue manter esse dividendo porque ele utiliza a grana da reserva. Outro dado importante positivo é a recompra de cotas. Recentemente foi autorizado, né, para os fundos imobiliários a recompra de cotas, a exemplo das empresas, né, que podem recomprar ações, né, assim que elas julgam atrativo, barato demais as ações das empresas, elas recompram. Os fundos imobiliários também, né, agora podem fazer esses movimentos. Isso é positivo porque retira a quantidade de cotas do mercado, né, reduz essa quantidade, né, o dividendo ele acaba ficando maior, né, para as cotas existentes, né? O rateio ele acaba ficando maior. E também pode impulsionar a valorização, né? O fundo já recomprou mais de 171 mil cotas, né? Um investimento que superou 1.400 milhões de reais, um ganho patrimonial de pouco mais de 126 mil reais para os cotistas que permaneceram no fundo, tá? A gestão do fundo reforça o seguinte, que quando a cota ela negocia abaixo do valor patrimonial, é mais vantajoso ela recomprar as próprias cotas do fundo do que comprar novos CRAs, né? Se a empresa julga, né, ou se o fundo julga que está muito barato, né, muito abaixo do seu valor, é muito vantajoso investir na própria empresa do que investir em outro ativo, né? Outro dado interessante é o desconto patrimonial, que continua interessante, né? Mais de 10% de desconto. Atualmente, a cota do fundo negocia na casa dos R$ 8,50 e o valor patrimonial é de R$ 9,46. Então não é um desconto pequeno, tá? Para quem consegue, né, fazer aportes recorrentes, ser disciplinado, acaba mantendo um preço médio no valor de negociação. Quando o valor da cota voltar para o preço do valor patrimonial,
o camarada, além de um ganho de capital, ele acaba também mantendo, né, um yield maior do que o yield recorrente do fundo. Porque se você tem um PM baixo, né, muito baixo, o yield para você é muito maior do que o yield que o fundo está pagando, porque ele paga sempre com base no valor da cota ali do mês. Outro dado positivo neste relatório que o fundo trouxe, né, foi a venda de ativos relevantes. O fundo ele vendeu uma posição total que ele detinha na Uisa, né, por cerca de 15,9 milhões de reais, e também vendeu uma quirela da participação que ele detinha na Alcoeste por cerca de 17 milhões de reais. E segundo a gestora do fundo, essa grana será utilizada, né, da seguinte forma, né? 2 novas operações de originação própria, ou seja, o fundo já tem aonde alocar esse capital, que vai dar aí aproximadamente 35 milhões de reais, e também ele vai fazer desembolsos previstos entre julho e agosto, tá? Agora, como nem tudo são flores, vamos aos pontos de atenção, né, do FGAA11, né? Existe uma operação problemática no fundo, né, que o fundo segue monitorando, e esse aqui é um dado até negativo, por quê? Porque o fundo, ele não dá o nome, né, do boi, né, dos bois, né? Ele só informa que está com problema com um dos seus credores. Isso aqui, além de ser negativo por si só, eu acho também negativo porque eu vejo uma falta de transparência, tá? Eu acho que seria muito mais bacana para o cotista saber quem está devendo, né? Quem está causando o problema, certo? A gestão informa que os juros do mês foram pagos através do fundo de reserva, ou seja, esse credor aí, ele utilizou, né, o fundo de reserva, o pagamento principal foi prorrogado, né, para o mês seguinte. Ele fala que continua negociando uma solução para a operação, tá? Eles não revelam o nome, né? Negativo isso daqui, mas deixam claro, né, que ainda existe um crédito exigindo a atenção. Então, o investidor de FGAA11 precisa ficar atento a isso daqui. Porque quando o mercado é pego de surpresa, a pancada vem de uma vez só e isso é muito ruim, porque a surpresa faz você tomar decisões precipitadas, né? Muita gente acaba vendendo, né, sem saber o que está acontecendo. E de repente também o mercado acaba precificando muito mais abaixo do necessário por não saber o que realmente está acontecendo, né? A gente teve aí muitos fundos passando por problemas, muitos fiagros passando por problemas, né? Inclusive o RZAG11 é um dos fiagros, né, que ainda está com problema, né, mas foi divulgando ali para o mercado, né? Nesse caso aqui, eu acho muito negativo o fundo esconder quem está devendo, né? Voltando aqui para outros pontos, né? Vamos destacar aqui a carteira do fundo. É uma carteira conservadora, tá? Alguns números importantes para citar aqui. O fundo tem 16 devedores, né? 87,1% de originação própria. Todos os CRAs são indexados ao CDI e uma duration de apenas 1,95 anos, tá? Ou seja, menos de 2 anos. O que significa a duration? Muita gente olha para a duration, quando vê ela baixa, pensa que isso é ruim. Quando vê ela alta, pensa que isso é bom. A duration é o seguinte, é o prazo do contrato, tá? É em quanto tempo o fundo vai reaver aquele dinheiro que ele emprestou. Igual você, quando pega um empréstimo lá no banco. Parcelou em quantas vezes? Quando vai vencer? Quando será a última parcela? São 2 anos? São 3 anos? É a mesma coisa, tá? Você empresta o dinheiro para alguém, aí fala assim, ó, você vai me devolver em 1 ano. Então a duration é 1 ano, tá? Em fiagros, uma duration considerada conservadora é entre 2 e 2,5, tá? Uma duration de 4 já é considerada mais agressiva. Isso é positivo, uma duration baixa, ela é positiva pelo seguinte, o fundo, como ele recebe o dinheiro mais rápido, ele consegue fazer uma melhor reciclagem dos seus ativos. Ele consegue ir realocando, né, aquela grana de maneira mais rápida, né? E de certa forma ele acaba correndo menos risco porque o prazo é menor para ele receber, tá? Diferente de uma duration, por exemplo, de 4 anos. Só que isso aqui você não pode frisar e entender como exclusivamente positivo, tá? Uma duration baixa não significa uma qualidade boa da carteira. Você pode ter credores que te devam ali no prazo menor, porém credores ruins, mal pagadores, né, empresas de baixa qualidade, como você pode ter uma duration alta, ou seja, de 4 anos, né, porém
com um credor, né, positivo, um bom pagador, uma empresa mais sólida. Então é melhor você dever para alguém que vai te pagar por um período maior do que você emprestar dinheiro para uma pessoa, né, por um ano apenas e ter dúvida se aquela pessoa vai te pagar ou não. É essa análise aqui que você precisa fazer da duration, tá? A qualidade, né, do crédito, ou seja, dos credores, é uma qualidade boa, né? O rating, ele segue de AA para BB, né? BB representa apenas 5,5%, né? Não é uma nota excelente, né? É uma nota para ter alerta, porém é uma nota ainda investível, tá? Mas no geral, 52%, né, dos credores do fundo tem uma nota AAA, né, 17%, AA 14%, apenas A e 5,5% B. Então, de modo geral, né, é uma nota boa para os credores do fundo, ou seja, é uma carteira conservadora e com nota de crédito boa, tá? Outro dado que você precisa avaliar também é a exposição setorial. Nisso daqui você precisa ficar atento, porque se o fundo ele é muito exposto a um determinado setor, se aquele setor passa por problema, é pancada, é desgrameira. O fundo continua com bastante concentração no setor sucroenergético, mais de 50%, transporte 9%, outros 8%, setor alimentício 7,8% e fertilizantes 5,3%. Vale comentar aqui que o cenário para o setor sucroenergético continua muito positivo, tá? Apesar da exposição mais concentrada aqui, mas é um setor que continua positivo em termos de produção. Porém, com pressão nos preços de açúcar e etanol, você precisa acompanhar isso aqui também. A demanda está alta, mas os preços estão pressionados. Os pontos positivos que vimos aqui, né, do FGAA11, o dividendo, né, um dividendo interessante, a reserva do fundo, né, acima do dividendo mensal que o fundo distribui, forte desconto patrimonial, né, mais de 10%, é um desconto considerável, o programa de recompra de ações, ele segue, né, e segue gerando valor para o acionista, o caixa do fundo, ele continua robusto, isso permite o fundo fazer novas operações, né, investir de maneira estratégica. E o indexador CDI, o fundo segue conseguindo superar muito bem o CDI, ou seja, atingir as suas metas. Ele segue conseguindo atingir as suas metas, que é de superar bem o CDI, tá? Os pontos de atenção de modo geral, você precisa ficar atento para a operação problemática que o fundo citou, não falou quem é, não deu nome aos bois, mas falou que está com problema lá com um dos seus credores, tá? O caixa elevado do fundo, apesar de ser positivo, ele pode pressionar os resultados se o fundo demorar de alocar, tá? Não pode ficar ali com dinheiro parado, se bem que ninguém fica com dinheiro parado, né? Ainda mais falando de um fundo. Mas nas suas operações, de repente, essa grana ela consegue ser mais rentável do que em outras operações, apenas em aplicações, tá? A forte exposição no setor sucroenergético, né? Você precisa acompanhar isso aqui, precisa acompanhar o setor e o rebaixamento da nota de um dos seus credores, tá? A usina Batatais, ela teve a sua nota de crédito rebaixada de AA para AA-, tá? Embora, né, não seja uma nota desgramenta, mas se teve um rebaixamento, significa que essa empresa pode estar dando indícios de problemas financeiros. E agora vem a pergunta, vale a pena investir no FGAA11? Bom, se pegarmos todos os fiagros, né, eles são muito semelhantes. O que vai diferenciar um fiagro do outro é a exposição setorial, né, é a qualidade da carteira de crédito. Então você precisa fazer essa análise. Neste fundo aqui, vale destacar que o fundo é um fundo já grande, tem uma liquidez excelente, né, o que fica fácil de você entrar e sair, diferente, por exemplo, do fundo, né, do IAGG11 do Banco Inter, né, que paga um dividendo até maior, porém tem uma liquidez mais baixa. De repente, você tem muita bala na agulha, quer colocar muita grana lá, se você quiser sair, você tem mais dificuldade para sair, tá? Não exponha a sua carteira demais a um setor, né? Você não pode pegar a sua parte ali de fundos imobiliários e colocar só fiagros. Coloque 1 ou 2 fiagros ali e mescle com outros tipos de fundos, tá? Você mitiga o risco dessa forma aí. É um fundo que tem indicadores interessantes, mas também exige atenção em outros indicadores aqui. Então você precisa ter
bastante atenção com isso. Não foque apenas no dividendo, porque isso não diz tudo sobre o fundo, tá? Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!